Olá, estamos começando agora o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia. A gente traz informações do tribunal sobre os procuradores, os conselheiros e também sobre os auditores que fazem um trabalho que influencia no seu dia a dia, telespectador, aqui da TV Assembleia. E hoje nós vamos conversar com o procurador do TCM, Henrique Pandim. Vamos falar com ele sobre a Lei de Acesso à Informação e também sobre os encontros regionais que o TCM está realizando em todo o estado. Procurador, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa. Luiz, o prazer é todo meu e deixo aqui desde já registrado o agradecimento à Assembleia Legislativa por esse espaço tão relevante, disponibilizado ao Tribunal de Contas dos Municípios e ao Ministério Público de Contas que atua naquele tribunal. Então, deixar aqui os nossos cumprimentos ao presidente, o deputado José Witt, e à Assembleia Legislativa por essa parceria. Sem dúvida, a Assembleia, e eu continuo nesses agradecimentos à Assembleia Legislativa, e também todos aqui da TV Assembleia têm nos recebido muito bem, nos ajudado a colocar esse programa TCM Notícias toda semana aqui na sua TV Assembleia, e também a AGM, a Associação Goiana dos Municípios, que tem nos ajudado, colaborado também para que a gente possa transformar esse programa TCM Notícias em algo importante para você, cidadão. Como eu disse no início do nosso programa, nós vamos tratar, entre outros assuntos, da Lei de Acesso à Informação, que completou 5 anos, e o procurador tem debatido esses assuntos, esse assunto e outros também. Procurador, a lei, o que ela trouxe de avanço, e eu gostaria para o nosso telespectador que o senhor explicasse como é a Lei de Acesso à Informação, e a gente vai tocando de forma mais profunda sobre este assunto. Bom, Luiz, a Constituição Federal, desde 1988, já trouxe como um dos princípios que deve orientar a atuação da administração pública o princípio da publicidade. Então, isso já desde 1988 está na Constituição Federal. Só que em 2011 veio a Lei Federal 12.527, a conhecida Lei de Acesso à Informação, LAI, para regulamentar e para esmiuçar como deve ser essa troca, esse compartilhamento de informações da administração pública para a sociedade. E é uma lei importantíssima. Antes dela já haviam outras tratando de temas específicos, como, por exemplo, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, falando da transparência na execução de receitas e despesas, mas a Lei de Acesso à Informação tratou o tema de uma maneira mais ampla. Então, ela estabelece exatamente essa obrigação da administração pública de estar divulgando essas informações. Quando o senhor fala administração pública, isso envolve a União, o Estado e os municípios. Todo serviço público, ele tem que, como a própria denominação, Lei de Acesso à Informação, o cidadão tem o direito de saber o que está acontecendo nesses poderes. Exatamente. A lei, apesar de ser uma lei federal, ela é aplicada em âmbito nacional para todos os entes da federação, União, Estados, municípios e Distrito Federal, e para toda a administração direta e indireta também. Até porque, como você disse, o administrador público, ele gere algo que é do povo. Então, aquelas informações, o titular real delas é a sociedade. Então, ela precisa ser divulgada. E na prática, como é que seria isso para o telespectador, clareando para o nosso telespectador aqui da TV Assembleia? Quem queira saber, por exemplo, sobre investimento na educação, na saúde, ele tem essa capacidade, essa lei traz justamente isso, fazer com que o cidadão tenha o conhecimento profundo do que é realmente uma administração? Exato. Na verdade, a lei ela traz 2 tipos que nós chamamos de transparência. A transparência ativa e a transparência passiva. A transparência ativa são determinadas informações que a lei determina que a administração pública deve divulgar espontaneamente, ou seja, ela não precisa ser demandada por um indivíduo específico para estar disponibilizando aquela informação. Por exemplo, informação sobre a estrutura da administração, quais são os órgãos, os telefones, os endereços, as informações sobre questões orçamentárias, quanto gasta, onde gasta, quanto arrecada,
da onde está arrecadando, informações sobre procedimentos licitatórios. Então, a administração ela é obrigada a divulgar quais são as licitações que ele está fazendo, quais são os contratos que foram firmados, originados dessas licitações. Então, isso no âmbito da transparência ativa. Fora isso, todas essas informações que a lei traz como obrigatórias de divulgação, nós temos a transparência passiva. O que é a transparência passiva? São outras informações que a administração pública não precisa necessariamente de forma espontânea divulgar, mas que, uma vez demandada por um indivíduo, por um cidadão, ou seja, perguntada, ela tem a obrigação de divulgar para ele, aquele que demandou, a informação. Isso entra o quê, por exemplo? Entram informações específicas que você quer saber sobre, às vezes, determinado servidor, apesar de em tese, as remunerações e a estrutura já ter que estar, ou sobre determinada atuação da administração pública, ou seja, tudo aquilo que não está elencado na lei como obrigatório, entra nesse âmbito da transparência passiva. Isso varia muito, porque a gente, são hoje 2.300 e alguns municípios que regulamentaram a lei, porque ela precisa de uma regulamentação, ou de cada município. Por que nós não temos hoje nos mais de 5 mil municípios, e hoje 2.300 municípios, eles têm implantada a lei e tal. É um processo que tem 5 anos, porque a gente tem observado que evoluiu, está evoluindo, o poder público está entendendo que precisa de dar satisfação à população de uma forma geral, de forma mais objetiva, mas ainda não chegamos a todos, Exato. Na realidade, a própria lei federal, ela já é suficiente para obrigar, para impor à administração pública, Sim. inclusive no âmbito dos municípios, essas divulgações. A grande questão, como você disse, é o grande número que nós temos de municípios e as realidades diferentes. Então, na realidade, eu tenho dito isso, até estava proferindo uma palestra no âmbito da CGU, esses tempos atrás, que o município ele é uma novidade da Constituição de 88, porque só em 88 que o município foi colocado como ente da federação. E ganhou muita responsabilidade. Ganha poder, ou seja, ganha poder executivo, um poder legislativo, mas com o poder vem a responsabilidade. E a grande questão é que muitas vezes a realidade deles não permite que eles cumpram todo o ordenamento jurídico ao mesmo tempo, da mesma forma. Então essa é a grande questão. Por isso que o Tribunal de Contas, semestralmente, ele faz um relatório sobre qual é o cumprimento da lei de acesso à informação no âmbito de todos os municípios, exatamente para poder cobrar mais daqueles que ainda não estão concretizando da maneira devida. O Ministério Público de Contas, obviamente atua dentro do TCM, e em cima disso aí, de fazer com que o tribunal, de estar junto aos conselheiros, para que o tribunal seja mais próximo da sociedade. Como os procuradores estão trabalhando nesse aspecto de fazer junto aos conselheiros que o TCM esteja cada vez mais próximo do cidadão? Bom, o Ministério Público de Contas, que faz parte do macro Ministério Público brasileiro, é um ramo do Ministério Público que atua de forma específica no Tribunal de Contas, nos processos dos tribunais de contas. E tem por missão fiscalizar se o ordenamento jurídico, tanto constitucional quanto infraconstitucional, está sendo cumprido da maneira devida. Lá no Tribunal de Contas dos municípios, nós do Ministério Público de Contas temos tido essa aproximação com os conselheiros para tentar melhorar a administração municipal. É o que eu sempre tenho dito. O Tribunal de Contas ele é um órgão fiscalizador, é um órgão de controle externo, mas não necessariamente um órgão sempre punitivo. Ou seja, nós temos a visão de que é sempre bom orientar o jurisdicionado, alertá-lo, mostrar para ele o que ele deve fazer, como ele deve cumprir, até porque o ordenamento jurídico é imenso. Como eu disse, os municípios têm essas realidades diferentes. E tem a gente observa a prática do tribunal, dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores do TCM, no fato de poder estar mais próximo da sociedade. Um exemplo que nós vamos mostrar daqui a pouco, no próximo bloco aqui do seu programa TCM Notícias, que são os encontros regionais que o TCM tem realizado em todo o estado. Mas esse trabalho, ele sente que os municípios, a partir daí, eles se preocupam mais em realizar uma administração mais coerente, uma administração
que atenda de fato à sociedade? Eu acredito que sim, Luiz, porque, como eu disse, um dos grandes problemas que nós vemos, muitas vezes, não é a questão da má-fé, não é o gestor que age de má-fé, é o gestor que age com falta de informação. Então, essa aproximação do tribunal, do Ministério Público e dos conselheiros substitutos, dos auditores, com os municípios, permite que a gente possa clarear a eles como eles devem cumprir o ordenamento. E isso faz com que eles melhorem. Então, a receptividade deles tem sido muito boa. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre este assunto aqui no Tribunal, no nosso programa TCM Notícias. Nós vamos falar sobre os encontros que o TCM está realizando em todo o estado. Esta semana nós já tivemos mais 2 encontros do TCM. Nós vamos falar também de como aprofundar cada vez mais o trabalho do tribunal para que a sociedade se sinta representada. É claro, paga o imposto, o cidadão merece cada vez mais ter qualidade de vida e esse é o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios. Nós vamos mostrar agora para você que o TCM fez um café da manhã para homenagear os conselheiros aposentados, pessoas que ajudaram a formar o Tribunal de Contas dos Municípios, trazendo o que é hoje o TCM cada vez mais próximo da sociedade, como a gente tem falado para você aqui. Acompanhe a reportagem deste café da manhã, desta homenagem do TCM aos conselheiros aposentados. O Tribunal de Contas dos Municípios promoveu um café da manhã para homenagear os conselheiros aposentados e integrar com os atuais membros da Corte. O TCM foi criado em 1977 no governo de Irapuã Costa Júnior. O primeiro colegiado foi responsável pela instalação de 18 inspetorias, mas foi em 1989 que passou a se chamar Tribunal de Contas dos Municípios, compondo a estrutura do Estado e exercendo a fiscalização financeira, orçamentária, patrimonial e operacional dos municípios. O TCM é integrado por 7 conselheiros, 3 conselheiros substitutos e 4 procuradores que trabalham atualmente na orientação como forma de evitar erros na administração pública, de acordo com o presidente Joaquim de Castro. O ex-governador Irapuã Costa Júnior falou sobre o desempenho do TCM. Já tem 40 anos de tradição defendendo o dinheiro público, que é hoje algo tão atacado nesse país nosso. Então é um trabalho muito meritório. Eu acredito que nesses 40 anos, uma quantia enorme de dinheiro público teve uma finalidade adequada devido ao trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios. O senhor acha que o tribunal ele tem que estar cada vez mais próximo da sociedade? Cada vez mais próximo. E é o que o Tribunal de Goiás está fazendo, não é? Ele tem ampliado os seus serviços, tem uma transparência enorme, tem uma comunicação direta com a célula principal do país, que é o município. O Tribunal de Contas dos Municípios é necessário porque ele traz a sociedade junto com o município, quer seja em festividades, quer seja em instruções e norte para os prefeitos e vereadores, quer seja no sentido da fiscalização municipal e que muitas vezes dá subsídio à fiscalização estadual e nacional. O TCM hoje é parte importante da vida de Goiás. Olha, hoje, nesse país onde nós vivemos com uma situação difícil, numa crise tremenda como essa que nós estamos vivendo, a função do tribunal é importante na fiscalização das contas municipais. Nós temos que tomar atitudes mais duras, mais sérias e fazer o Brasil um Brasil novo. E o tribunal é peça importante nessa reestruturação. O tribunal hoje tem um quadro profissional muito bom, preparado, extremamente técnico e os conselheiros muito experientes e orienta de forma preciosa. Então eu acho que o trabalho do tribunal hoje é muito importante. O senhor entende que o tribunal tem que estar cada vez mais próximo da sociedade? Sem dúvida, o tribunal está
aproximando cada dia mais da sociedade. E é importante isso. Hoje o tribunal já está fazendo os encontros regionais, buscando segmentos organizados, conversando, discutindo, orientando, de forma que o cidadão saiba dos seus direitos. Isso é que é importante. Esse é um dos papéis fundamentais do tribunal também, informar ao cidadão, levar a ele a consciência de que ele tem um direito que é líquido e certo. O tribunal, ao longo dos anos, viveu a sua vida construída por todos vocês, principalmente. Nós estamos aqui apenas dando sequência, né? Preparando o tribunal, se Deus quiser, para as próximas décadas. Né? Isso que é importante. Você acompanhou aí esta reportagem que mostra um café da manhã em homenagem aos conselheiros aposentados. O TCM fazendo quase 40 anos e não deixa de ser extremamente importante, né, procurador? A homenagem, porque a história é isso, de pessoas que estiveram no tribunal para fazer com que ele chegasse até hoje, como está hoje, e, é claro, evoluindo cada vez mais. Exatamente. O Tribunal de Contas, na pessoa do seu presidente, o conselheiro Joaquim, está de parabéns por esse evento, porque, na verdade, uma instituição ela não é feita só pelos atuais membros, né? Toda instituição pública ou privada mesmo, ela possui uma memória. E essa memória institucional, ela está exatamente nos membros que por ali passaram e ajudaram a construir. Procurador, a gente tem dito aqui sempre no nosso programa que é levar realmente o TCM mais próximo da sociedade. Inclusive você, telespectador que está nos acompanhando neste momento, você pode acessar o nosso Twitter, acompanhar o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios. Você pode acessar também o site do TCM, acompanhar o trabalho dos procuradores, dos conselheiros, dos auditores do Tribunal de Contas dos Municípios. E tem o site também que está aí, que você pode... o site está aí, você pode acompanhar o trabalho do tribunal. Essa é a ótica hoje do tribunal, procurador, de estar cada vez mais próximo da sociedade? Exatamente, de aproximar o tribunal dos municípios, porque como os municípios estão espalhados pelo estado, às vezes, se o tribunal não vai até o município e faz esses encontros regionais, ele fica muito distante. Então, muitas vezes, determinado município sequer tem contato com o Tribunal de Contas, a não ser pelos processos, mas não tem aquela aproximação para entender o que é o tribunal. Como o senhor disse, né, às vezes o erro do prefeito nem sempre ou por má fé, mas às vezes por perder um prazo de entrega de um balancete ou às vezes uma recomendação do tribunal que não foi atendida no prazo específico, e isso acaba gerando um problema para os prefeitos. Exato, porque além de todo o ordenamento jurídico normal, vamos dizer assim, que ele já tem que cumprir, ele tem que cumprir também todas as instruções normativas e recomendações do TCM. Então acaba sendo um âmbito muito grande de obrigações, né? E muda. Então, frequentemente vem uma instrução normativa revogando a anterior, estabelecendo novos prazos ou novas obrigações. Então, esses encontros técnicos regionais são a oportunidade para que os prefeitos, os presidentes de Câmara, os vereadores conheçam o tribunal mais de perto e conheçam quais são essas obrigações que eles têm que cumprir. Exatamente para quê? Para que depois eles possam ser fiscalizados e, se não cumprirem, aí sim punidos, mas tendo o conhecimento real de quais são as obrigações. Sim, nós vamos para o intervalo e daqui a pouco nós estaremos de volta para mostrar justamente isso que o procurador Henrique Pandim disse dos encontros regionais do Tribunal de Contas dos Municípios. São 6 encontros que serão realizados até junho. Já foram realizados 5 encontros e nós vamos mostrar para você daqui a pouco e continuar nosso bate-papo aqui com o procurador Henrique Pandim. Daqui a pouquinho. A casa própria é o sonho de muita gente, mas que nem sempre se realiza. O atraso na entrega de imóvel comprado na planta tem índices alarmantes. Mais de 90% dos proprietários só recebem as chaves depois do prazo. Descumprir com a data de entrega estabelecida no contrato garante ao consumidor o reembolso imediato, integral e corrigido do valor pago. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor.
Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores do TCM. O que o trabalho do tribunal reflete no seu dia a dia. Nós vamos mostrar agora uma reportagem sobre os encontros do Tribunal de Contas dos Municípios que está realizando em todo o estado. Acompanhe. O 4º encontro regional do Tribunal de Contas dos Municípios reuniu dezenas de pessoas em Ipameri, como prefeitos, vereadores, servidores públicos, lideranças empresariais e a população em geral. Representantes de 46 municípios. Foram discutidos temas importantes sobre gestão pública e como as administrações podem melhorar a vida das pessoas. O principal objetivo do TCM é qualificar os gestores e aproximar cada vez mais do cidadão. O tribunal tem sempre primado pela orientação, e isso ele faz mediante edição de resoluções, consulta, de instruções normativas, recebendo os agentes políticos, os gestores, os assessores em nossos gabinetes, nas secretarias, mas os encontros eles têm uma característica muito especial, porque o tribunal se desloca e o tribunal vai se encontrar com o jurisdicionado ali no ambiente dele. E isso quebra barreiras, isso quebra eventuais preconceitos, aproxima. É uma aproximação muito interessante. E nos encontros regionais, como esse que aconteceu, e também os demais, né, que têm acontecido, o tribunal leva a informação, como eu disse já, dentro do ambiente do jurisdicionado, e ele se sente mais à vontade, fica mais receptivo e se torna realmente, ele pode fazer consultas, perguntas, tirar dúvidas dele e se torna realmente uma relação muito mais informal, muito mais dialógica. Durante as palestras, são apresentados aos gestores conteúdos técnicos de planejamento governamental, como PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA, Lei Orçamentária Anual e elementos indispensáveis na elaboração de projetos, entre outros temas. A cidade de Santa Helena também recebeu o Tribunal de Contas dos Municípios para mais um encontro técnico com representantes de 41 municípios. Foi o 5º de 6 que o TCM vai realizar em todo o estado. A participação de gestores públicos e a sociedade tem sido grande desses eventos. Um momento de alegria do nosso município, pois é a primeira vez que recebemos o encontro do Tribunal de Contas, esse importante órgão que, na verdade, é um grande parceiro dos municípios, que tem orientado a todos como seguir dentro do caminho da retidão, da probidade e administrar de acordo com as regras e de acordo com o que a população espera de todos os administradores do município. Quais são os principais desafios aqui em Santa Helena em relação à gestão municipal? O senhor está aí no começo desse mandato, já viu que são muitas necessidades, o que o senhor está enfrentando aí? Bom, a administração municipal é um processo contínuo de desenvolvimento. Sempre pode se melhorar em todas as áreas. Aliás, o objetivo nosso é buscar sempre melhorar aquilo que nós já atingimos. Eu acho que isso a administração é uma escada eterna em que sempre se galga por um patamar
mais alto, um padrão de serviço melhor. Então, pretendemos melhorar em cada vez mais o serviço do nosso município para que a população cada vez mais tenha a felicidade e a alegria de viver dentro da nossa cidade. É muito importante esses cursos de capacitação, inclusive para orientação para a nossa equipe técnica. Muitas vezes a gente vai fazer uma licitação, a tomada de preço, e essas orientações é muito importante. Nós estamos trazendo aqui uma caravana muito grande de Palmeiras, né, os nossos secretários, superintendentes, vereadores, para cada vez mais aperfeiçoar e fazer a coisa certa. O TCM é levar aos gestores públicos, capacitar os gestores e a sua equipe técnica, para que você possa fazer uma boa gestão nos municípios, que você possa não ter problema. O TCM é um órgão fiscalizador, não é um órgão punitivo, é um órgão que tem fiscalizado as prefeituras e tem capacitado a sua equipe de trabalho para que possa fazer um trabalho excelente no seu município e colocar o dinheiro público no lugar certo, que é levando as benfeitorias para os municípios. O nosso objetivo é aproximar cada vez mais das administrações municipais, seja do Executivo, seja do Legislativo, para que a gente possa orientar e possa antecipar algumas dificuldades que eles possam ter na administração. O tribunal tem aproximar cada vez mais do gestor público, do cidadão também, para que conheça o trabalho do tribunal. E o que o tribunal quer fazer? É um trabalho de orientação e de prevenção. Se nesse trabalho que nós estamos fazendo de orientação e prevenção e for detectado alguma irregularidade, a gente já, no nascedouro da irregularidade, já tomar as providências, que é embargando obra, que é suspendendo contratos, enfim, fazendo com que evite o desperdício do dinheiro público e também nós estamos vendo aí pelo país afora a questão da corrupção. Então, o que nós estamos fazendo no dia a dia é justamente isso, orientar os prefeitos, é um trabalho preventivo. E onde perceber que está havendo algum desvio de conduta, nós como órgão de controle, ter uma atuação bastante presente e efetiva. O principal desafio que é a choradeira total é a questão de falta de recursos. Mas nesse momento é preciso ter criatividade, ser criativo, buscar boas parcerias. Então isso que a gente tem passado de mensagem. E esse dinheiro, que é um recurso hoje bastante escasso, o que tem que fazer? Aplicá-lo bem. Então a gente tem feito isso, procurar ser cada vez mais eficiente naquilo que está fazendo. Não adianta ficar só chorando, né? Todos que se propuseram a candidatar a um cargo eletivo já sabiam dos desafios que viriam pela frente. Então o que é que tem que fazer agora? Pegar esse pouco recurso e aplicar ele bem. E aquilo que vai de encontro àquilo que o cidadão comum, principalmente, espera de qualquer gestor público. Muito bem, e como você está acompanhando o nosso trabalho aqui na TV Assembleia, do programa TCM Notícias, hoje nós estamos entrevistando o procurador do TCM, Henrique Pandim, que acompanhou e participou do primeiro evento dos encontros regionais. O primeiro foi em Jussara e, como você viu aí, já são 5 encontros regionais que o Tribunal de Contas dos Municípios está realizando em todo o estado. O 6º encontro vai ser em Trindade, no dia 6 de junho. Procurador, essa é a forma de atuação do tribunal? Poder ouvir as demandas dos prefeitos, levar seus técnicos até aos municípios, tirar as dúvidas, porque isso acaba facilitando o trabalho dos dois lados. Exatamente, ou seja, esses encontros são muito relevantes porque eles contam com palestras importantes proferidas pelos técnicos do tribunal sobre temas que estão no dia a dia da administração pública municipal, exatamente para que o administrador possa, como eu disse, conhecer as suas obrigações. Eu penso o seguinte, Luiz, nós somos servidores públicos e com isso a nossa obrigação nada mais é do que servir ao público, servir ao povo. E quando o tribunal aproxima dos municípios, aproxima do jurisdicionado, orienta como eles devem agir, nós estamos exatamente servindo ao povo. Por quê? Porque nós estamos aprimorando a administração pública municipal e ao aprimorar a administração pública municipal, nós estamos melhorando a vida de todos aqueles que vivem naqueles municípios. E a ideia, de fato, que ela é importante, é evitar o erro, né? Porque depois que comete ou que acontece algum tipo de desvio ou um erro na administração pública, para recuperar
não é fácil, né? É um processo lento, a população acaba sofrendo porque às vezes tem algum tipo de desvio de recursos na educação, na saúde, até o tribunal correr atrás, podemos dizer assim, e nós já mostramos aqui no TCM Notícias que só no ano passado o Tribunal de Contas dos Municípios conseguiu alcançar o retorno de mais de 100 milhões de reais, né, nesse trabalho dos conselheiros e dos procuradores também. Mas é lógico, evitar é muito mais importante. Exato. O foco deve sempre ser a atuação preventiva, ou seja, evitar que o problema ocorra. Porque uma vez que ele ocorreu, aí não importa se a realidade daquele município é difícil para cumprir ou não, o ordenamento ele é inflexível, ou seja, ocorreu a irregularidade, haverá a punição e deverá haver o ressarcimento. Só que aí o dano já ocorreu, ou seja, por mais que haja o ressarcimento, esse ressarcimento nunca será tão bom como se ele não tivesse existido. Então a atuação preventiva é sempre mais importante. Já houve um dano para a população, né? Como o nosso telespectador tem condições de chegar até o Ministério Público de Contas? Eu já disse aqui, coloquei no ar e peço para repetir, por favor, o Twitter nosso, você pode acompanhar o trabalho do TCM no Twitter, no site também, nós estamos aí no site, você pode acompanhar, no Facebook também, nós estamos atuando também nas redes sociais, justamente para aproximar o Tribunal de Contas dos municípios, o trabalho do Tribunal de Contas dos municípios com o cidadão. E, é claro, contando com esse espaço importantíssimo aqui da Assembleia Legislativa, da TV Assembleia, desses profissionais que nos ajudam a fazer o programa TCM Notícias com o objetivo específico, fazer com que o tribunal esteja cada vez mais próximo do cidadão. Como o cidadão pode chegar também até ao Ministério Público de Contas lá no TCM? Bom, o Ministério Público de Contas funciona dentro do próprio tribunal, né? E nós estamos sempre de portas abertas para receber essas demandas dos cidadãos. Seja pela própria ouvidoria do tribunal, então muitas vezes o indivíduo demanda a ouvidoria do tribunal e aquilo chega... telefone da ouvidoria, exatamente, para você anotar. E aquilo chega lá no Ministério Público de Contas, ou às vezes com uma demanda direta, ou seja, pode ir lá levar uma denúncia, ainda que seja uma denúncia anônima, nós iremos processar e investigar para ver se tem embasamento. Nós recebemos também, é muito comum, e-mails encaminhados, ou seja, se ao entrar no site do tribunal, estará lá na composição, tem os dados de todos os procuradores com os e-mails funcionais, ou seja, pode enviar também essas denúncias de irregularidades por e-mail. Então, o Ministério Público está de portas abertas. Exatamente. Lá no Ministério Público de Contas, nós somos 4 procuradores. Um é o Procurador-Geral, atualmente o Dr. José Gustavo, e os outros 3, eu, o Dr. Fabrício e o Dr. Regis, cada um ficamos responsável por 2 regiões. Então aí nós conseguimos englobar as 6 regiões e o Procurador-Geral fica responsável pela parte administrativa da instituição. Então, ao ingressar no site, ao mandar a denúncia, ela certamente será entre nós encaminhada para o procurador responsável por aquela região, por aquele município, que dará andamento ao processo. Tá certo. Nós conversamos aqui no nosso programa TCM Notícias com o procurador Henrique Pandim. Um prazer ter recebido o senhor aqui para conversar com o nosso telespectador, clareando a cada dia o trabalho do TCM, o trabalho dos procuradores, o trabalho dos conselheiros, o trabalho dos auditores, que também vão a campo para fiscalizar, orientar, fazer com que o dinheiro, seu cidadão, seja bem aplicado. Numa parceria, claro, entre os prefeitos, a administração, a Câmara Municipal, porque, como já foi dito aqui, o objetivo principal é evitar problema. Depois que ele aconteça, aí, lógico que fica muito complicado. Eu agradeço o senhor aqui pela participação, com certeza o senhor vai voltar mais vezes aqui no TCM Notícias para falar conosco. Muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado, Luiz. Parabéns para você pelo programa e parabéns novamente para a Assembleia Legislativa. É um prazer, estamos lá sempre à disposição para participar. Tá certo. Muito obrigado, procurador. Olha, na próxima semana nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias, como a gente tem dito aqui. Esse programa é para você, para que você conheça de fato o trabalho do TCM e que esse trabalho repercute diretamente no dia a dia da sua vida. Então a gente quer mostrar o trabalho do TCM e dando todos os canais para você
telespectador poder chegar até o TCM nas nossas redes sociais, nós já colocamos aí. Você fique à vontade, ligue para a gente, participe, a ouvidoria está aí, o telefone da ouvidoria também, nós já passamos aqui no programa para você. Sinta-se à vontade, porque você é quem paga o salário de todos nós. Na próxima semana nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Até lá, muito obrigado.